Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Infopod, o podcast do Grupo Infolaudo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Paloma Mendonça e vou conduzir este bate-papo com grandes especialistas da área médica, da área da saúde, sempre com o objetivo de levar até você mais informação e aproximar você da medicina diagnóstica, da medicina de precisão, com aquele objetivo de mostrar que conhecimento e inovação tem ajudado cada vez mais os médicos e os pacientes nas escolhas cada vez mais assertivas. O nosso tema de hoje é muito importante, como todos que vocês já acompanharam aqui, e para tal eu tenho 3 especialistas hoje. Nós vamos falar de câncer coloretal. 2 pessoas vocês já conhecem, estão comigo aqui no podcast quase todos os episódios, Dr. Daniel Ogata, doutora Luciana Lanzarin, que eles são sócios do Grupo Infolaudo, mas eu faço questão de apresentá-los aqui, também o nosso terceiro convidado. Vamos lá. Dr. Daniel Cury-Ogata é sócio fundador do Grupo Infolaudo, médico graduado pela PUC do Paraná, com residência médica em patologia no Hospital Erasto Gettner, possui título de especialista em patologia pela Sociedade Brasileira de Patologia e pela Associação Médica Brasileira. É mestre em cirurgia pela PUC do Paraná e doutor em cirurgia pelo Instituto de Pesquisa e Ensino Médico, o IPEM, Hospital Universitário Evangélico. A doutora Luciana é sócia do Grupo Infolaudo, médica graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, com residência médica em patologia no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, possui título de especialista em patologia pela Sociedade Brasileira de Patologia e pela Associação Médica Brasileira. Também atua como professora no curso de medicina da Univale. E para enriquecer o nosso bate-papo, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Bruno Lorenzo Scolaro. Ele é médico coloproctologista, realizou a sua residência médica em coloproctologia no Hospital São Lucas, na PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. É membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Além disso, possui especialização técnica em procedimentos a laser, trazendo uma abordagem moderna e minimamente invasiva para o tratamento das doenças coloretais. E atualmente ele integra o corpo clínico da Gastroclínica em Itajaí, com foco em cuidados gastrointestinais e proctológicos, e também atua na formação médica como professor do curso de medicina da Univale. Uau! É isso aí, bem-vindos todos os 3. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada pela presença. Temos um bate-papo hoje super importante, né? Estamos em campanha também. E eu gostaria de começar perguntando para você, doutor Bruno, fala um pouquinho para esclarecer. A gente tem o objetivo aqui de trazer o podcast de uma forma muito mais leve e mais esclarecedora para o público leigo, assim como eu. Vocês são da área, eu não, e o nosso público, grande parte, não é da área. Então, a gente tenta trazer esse bate-papo de uma forma muito mais leve, né? E que eles consigam entender. Vamos começar do beabá aqui. O que é o câncer coloretal? Primeiramente, Paloma, eu quero agradecer o convite, a lembrança do meu nome. É um prazer estar aqui. E principalmente encerrando aqui o mês de março, que é um mês de conscientização da prevenção do câncer coloretal, né? O câncer coloretal é o tumor mais prevalente do trato gastrointestinal, né? Que ele se forma no cólon. E hoje ele é o terceiro mais comum na população em geral. Desculpa, a terceira causa de morte mais comum por câncer, né? E o segundo mais prevalente. Ele perde nas mulheres para mama e para os homens para próstata, né? Então, só que com a grande diferença, e esse que eu acho que é o mais importante de nós estamos conversando aqui, que ele é um tumor prevenível, né? Diferente de outros tipos de câncer que nós queremos diagnosticar no começo, precocemente, para tratar rapidamente, aqui a gente evita que esse tumor apareça fazendo a prevenção adequada. Então, acho que esse é a importância de a gente estar aqui conversando e trazendo essa informação para conscientizar que tem prevenção e que as pessoas podem buscar isso, evitando passar por todo o tratamento que é tão desgastante, tão complexo. Maravilha. E então vamos falar de prevenção, né? Vamos falar de prevenção. Como que a pessoa pode se prevenir? Como que é feita essa prevenção? Bom, existem diversas formas de prevenção, né? Algumas gerais e outras específicas, né? Se a gente for falar em prevenção geral, nós estamos falando em estilo de vida, qualidade de vida, né? Uma vida saudável, uma vida equilibrada. E isso não vai só para o câncer coloretal, né? É para tudo. Então, dieta,
não é dieta restritiva, é cuidar com os alimentos, é fazer atividade física, é evitar hábitos como tabagismo, como etilismo, porque essas são as medidas preventivas que nós podemos fazer. Depois nós vamos conversar um pouquinho, né, Daniel? Uhum. Mas existem as outras que não dependem de nós, como o envelhecimento, como as mutações, como as alterações genéticas, né? E que também fazem parte desse rol que tem que ser observado para fazer prevenção. Existem medidas clínicas também, onde nós vamos fazer exames laboratoriais, buscando, por exemplo, o sangue oculto nas fezes. Isso eu acho que é um tema que nós temos que esmiuçar um pouquinho, né? E as específicas, como a colonoscopia, que é o padrão ouro, porque é um exame diagnóstico e preventivo. Ao mesmo tempo que você está examinando, você identifica a lesão, você já a remove, né? A lesão precursora, que se chama pólipos, como se fossem pequenas verrugas que se formam no nosso intestino com o nosso passar da idade, e ao identificá-las durante a colonoscopia, a gente já consegue removê-las, e assim evita essa formação, essa continuidade de transformação para a eventual formação do câncer coloretal. Perfeito. E aí essa prevenção clínica, ela tem que ser feita em que período? De quanto em quanto tempo? Como que é? Assim, o que os guidelines hoje orientam? Principalmente a sociedade americana já tem isso como uma regra, e isso já está sendo mudado na brasileira também, que a brasileira ainda recomenda aos 50 anos fazer colonoscopia, né? E a americana 45, mas nós já fazemos aos 45, porque nós estamos observando que está havendo uma mudança desse panorama, desse perfil de aparecimento, de acometimento, e cada vez pessoas mais jovens já têm pólipos identificados ou são tratadas por câncer já formado, né? Então, assim, basicamente, quando a gente fala em prevenção, para colonoscopia, que falando em padrão ouro, 45 anos, independente do histórico, independente de pacientes sem histórico familiar, pacientes com histórico familiar 10 anos antes da idade do familiar mais jovem que diagnosticou a doença, quando ele diagnosticou a doença, ou a partir dos 40 anos. Não estamos falando de síndromes genéticas, estamos falando de uma população geral ou com histórico familiar. Síndromes genéticas e vão ter as suas particularidades, né? Vocês querem complementar alguma coisa? Eu acho que é importante a gente conversando um pouquinho. Eu acho que sim. Eu acho que, assim, alguns pontos importantes que o Bruno comentou é sobre os fatores de risco, que é onde a gente tem que tentar trabalhar. Que o ideal dentro da medicina, né, Bruno, é a gente tentar identificar as lesões precursoras, ou seja, antes do câncer aparecer, né? A gente não está aqui para fazer o diagnóstico precoce de um câncer, a gente está aqui para fazer um diagnóstico de uma doença que precede o câncer, que no caso do cólon, na grande maioria das vezes, são os pólipos. Isso. Importante, né, Bruno, a gente salientar então o seguinte: os fatores de risco modificáveis são aqueles que dependem única e exclusivamente da gente, que é o que o Bruno falou. A gente ter uma qualidade de vida, né? A gente ter uma dieta saudável. Ele bem pontuou que não é restritiva, não é uma dieta hipocalórica, é uma dieta saudável, né? Vegetais, fibras, líquidos, né? Água, beber bastante água, praticar atividade física, controlar a obesidade, evitar o tabagismo, evitar o etilismo, né? Que são coisas que foram pontuadas aqui que são importantes. É lógico que daí existem as pessoas que têm predisposição, aí já é uma outra coisa. Que a predisposição são os fatores de risco não modificáveis, ou seja, ela nasceu com algum tipo de predisposição, significa que ela vai desenvolver um câncer? Não, significa que ela tem uma chance maior de desenvolver o câncer. Mas que se ela tomar os cuidados adequados, ela pode mitigar essa chance, ela pode minimizar essa chance e nunca ter, né? Mas às vezes é importante a pessoa ter conhecimento disso, história familiar é muito importante. Às vezes um parente que desenvolveu um câncer numa idade precoce, abaixo do que a gente costuma observar na nossa prática diária, né? Isso já levanta um sinal de alerta. E eu acho que seria isso, né? Eu acho que seria isso que seria importante. Agora, uma dúvida assim que muitos podem ter, né? E eu já sei a resposta, mas eu acho que seria muito interessante o Bruno, como especialista, falar isso. Todo pólipo pode virar um câncer, todo pólipo vira um câncer. Exato. E quais os pacientes, assim, que você acha que são pacientes que você tem que ter uma atenção especial? Tirando aqueles que têm história familiar, que esses com certeza tem que ter uma atenção especial, mas de repente, assim, você faz uma colonoscopia e você se surpreende com uma quantidade
um pouco acima da média de pólipos nesse exame e tal. Qual que é o paciente que você olha no teu consultório e fala, olha, esse paciente tem que ter um olhar diferente, né? Porque o risco dele é maior, mesmo sem história familiar positiva. Isso. Né? Então eu queria que você... Isso é bem importante, Daniel, porque assim, nem todo pólipo tem predisposição a formar câncer coloretal. Então, nós classificamos os pólipos em neoplásicos, que são os adenomas, e adenoma pode vir a se transformar num adenocarcinoma, então é uma sequência... Que é o câncer. Que é o câncer. Adenocarcinoma é o nome do câncer. Né? Mas existem aqueles pólipos não neoplásicos, que são comuns no nosso intestino, né? Pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatórios, pólipos amartomatosos, que são outras classificações. Mas muitas vezes quem vai me dizer qual é, de que se trata o pólipo que eu removi, é o Dr. Daniel e a Dra. Luciana. Eu tenho que remover essa lesão e tenho que mandar para eles. Por isso que aqui a gente não consegue trabalhar sozinho. A gente precisa dessa parceria, né? E é importante entender que essa verruguinha que se forma no intestino, quando é um adenoma, ela tem um epitélio, uma camada diferente do que a mucosa normal do intestino. Ela já tem uma alteração, e eles podem nos explicar melhor, que pode predispor a isso. Existe uma mudança celular ali. Por isso que aquela lesão, ela é mais, como é que eu posso dizer, de possível transformação. Isso. Né? Predisposta a uma transformação. Lu, quer... Essas lesões iniciais, né, esses adenomas, então, como foi falado, é o início do processo de desenvolvimento de um câncer, né? Então, o adenoma, ele tem já algumas alterações que dá para essas células, que elas se modificam, né? Características que a gente vai ver também na célula do câncer, mas ela ainda não alterou suficiente para formar um câncer, para ser uma lesão que invade, que causa metástases, que são características do câncer, né? Então, a gente vê com muita frequência, né, no laboratório, muitos exames com adenomas. Então, claro, a minoria dos casos vai realmente evoluir para um carcinoma. Mas uma vez que ele foi removido, a gente já não tem mais aquelas células ali para continuar esse processo e adquirir novas características para o desenvolvimento do câncer, né? Então, mas eu queria já te perguntar, aproveitando, uma vez que o paciente remove um adenoma, como é que fica essa frequência de colonoscopias, por exemplo? Ó, primeiro respondendo a tua segunda pergunta, né, Daniel? Muitas perguntas. Não, os pacientes que nós temos que ter uma atenção especial, independente do histórico familiar, né? Porque são vários fatores que nós temos que ter atenção. A idade, né? O histórico familiar e o histórico pessoal desse paciente. Exato. Né? Então, assim, quais foram os resultados anteriores, se ele teve colonoscopias anteriores, ou se na sua colonoscopia, quantos pólipos ele tinha, o tamanho do pólipo, o grau displásico do pólipo, ou em si o grau de transformação daquele pólipo, né? Então, assim, se eu tenho pacientes de mais idade com um adenoma, é algo que eu espero encontrar, porque é uma lesão mais predisponente, mais prevalente nessa faixa etária. Agora, eu faço um exame num paciente jovem, abaixo de 45 ou de 40 anos, e tem um adenoma, vamos começar a prestar um pouquinho mais de atenção, uma idade mais precoce, né? E aí talvez ele tenha que ter um cuidado, uma avaliação também diferenciada. Quer complementar? Muda a periodicidade de aí exames? Que tá, Daniel. E aí, essa tua pergunta complementa da Lu. Vai casar com a pergunta da Lu. Porque assim, nós temos que dividir hoje, o Brasil é muito grande, né? E as condições de acesso à saúde são muito diferentes. Com certeza. Então, nós temos que dividir um pouquinho medicina pública e privada. Exato. Hoje, na medicina pública, para fazer prevenção, não se tem condições financeiras suficientes para oferecer colonoscopia para todo mundo. Então, existem outros métodos, por exemplo, as pesquisas de sangue oculto, que são diferentes também. Existem as pesquisas de sangue oculto que não são seletivas ou que não são específicas para hemoglobina humana. Então, esse já é um teste que não é tão interessante, porque ele pode se confundir com hemoglobina animal, se a pessoa não fez uma dieta adequada para fazer esse exame, nem é mais tão usado. Existem aqueles que já são
específicos para a hemoglobina humana, que Tá. são mais utilizados, né? E quando positivos, eles têm indicação daí de fazer colonoscopia, então vira um rastreio mais geral, populacional. Você faz o teste e se vier positivo, tem que fazer colonoscopia. Ah, Bruno, mas se o paciente tiver câncer, vai vir sempre positivo? Não. Se o paciente tem um pólipo, vai vir positivo? Não, necessariamente. Então, assim, ele vai tentar buscar pacientes que tenham uma positividade, mas ele pode ter falsos positivos. Por isso que o especialista não gosta muito, mas é uma ferramenta muito importante quando a gente fala de população e de custos. E ele acaba sendo um exame, então ele acaba não sendo tanto um exame para prevenção e mais para um diagnóstico precoce, rastreio né? geral, Mas para quando Isso. já existe a lesão, né? Isso. Diferente, por exemplo, quando a gente estava falando da colonoscopia, que você faz a prevenção, né? Isso. Você retira a lesão antes, você detecta uma lesão precoce. Isso. Então, pólipo, por exemplo, o sangue oculto não vai... buscaria tanto isso, né? Ele teria que fazer um rastreio de alguém que já está tendo algum tipo de sangue junto às fezes. E aí tem os falsos positivos. Às vezes o paciente com uma doença hemorroidária maior, Exato. né? E esse paciente também pode ter um falso positivo. Vir positivo, mas não tem uma lesão tumoral. E existem as pesquisas de sangue oculto, DNA específicas daí, para DNA humano, né? E aí, mas são muito mais caras. Então, assim, o que diria hoje uma política de prevenção geral? Você fez uma colonoscopia aos 50 anos, está normal repetir em 10 anos. Tá. Você tem um adenoma sem ser avançado, ou seja, sem ter um grau de displasia maior. Explica para eles o que é displasia. Displasia é quando tem uma alteração no epitélio. O epitélio é o tecido que reveste o cólon, né? E é uma alteração que altera a capacidade de controle da proliferação das células. Mais fácil, Dani, tá complexo. Eu vou explicar de uma forma mais simples. As células se dividem, se multiplicam de uma forma descontrolada, né? E quando isso acontece, quando você não tem o controle, você cria uma formação tumoral, né? Ou seja, por isso que ela apresenta-se clinicamente como um pólipo, porque são várias células que começaram a se dividir de forma descontrolada. Os mecanismos de controle que regulariam e impediriam essas células de se dividir, elas não funcionam adequadamente, e aí se forma um pólipo. Diga-se de passagem, né, Bruno, que quanto maior o pólipo, maior é a chance dele se transformar num câncer. Né? Então esse também é um outro cuidado que a gente tem. Inclusive, alguns pólipos adenomatosos, adenomas, ainda não viraram câncer, mas na colonoscopia eles podem muitas vezes apresentar-se como se fosse um câncer, como grandes massas tumorais ou vegetações, né, que ficam assim, às vezes até obstruindo o colo e ainda não malignizou. Mas esse é um pólipo que você tem que ter uma atenção muito especial. Você tem que removê-lo completamente, é a conduta adequada, né? E esse é o pólipo que, se você não fizer isso, a chance dele se transformar num câncer supera os 75%. Então quer dizer que essa lesão, que a gente está falando de pólipo, é uma lesão que tem um gatilho diferente. Tem um gatilho diferente. Só que é um processo que demora. Demora. Ele não acontece de um ano para o outro, por isso que a gente tem que ter as ferramentas para fazer esse segmento dos pacientes, né? Isso. Às vezes demora muitos anos para a lesão sair de um pólipo adenomatoso que começa pequenininho, né? Isso. Vai crescendo e se transforma num câncer. Às vezes isso demora anos. Mas uma vez identificado um pólipo, ele tem que ser retirado ou ele pode ser só observado? Não. Quando faz o exame e retira-se. vê o pólipo. Assim, ó, a prática é remover o pólipo. Hoje existem aparelhos de colonoscopia que têm recursos para você tentar, com magnificação, com uma mudança de cor, tentar identificar pólipos que têm características displásicas, que é esse gatilho para se transformar em algo maligno, ou não. Mas não é o comum na maioria das clínicas ou dos hospitais, e assim, não é uma certeza absoluta, né? Então, a certeza absoluta vai ser dada quando? Quando você remove e você tem o laudo anatomopatológico dizendo, ó, isso aqui é um adenoma, não tem o grau de displasia que ele está apresentando. E daí, complementando o que nós estamos falando, na população em geral, quando existe daí um pólipo displásico, o guideline fala em repetir em 3 anos. Certo. Então, vamos resumir para quem está nos vendo.
Fez uma colonoscopia, tá normal, repete em 10 anos. Tinha pólipo, 5 anos. Uhum. O pólipo já era avançado, 3 anos. Certo. Medicina geral. Pública, guidelines gerais. Tá. Medicina privada. Tem um acesso diferente. O que nós, que estamos ali nessa ponta e que somos a amostra viciada nesse caso, vemos? Que é um intervalo muito grande. Que eu fico muito inseguro Uhum. de dizer para um paciente repete em 10 anos. Uhum. Ele pode voltar com um tumor? Porque está mudando, gente. A gente está vendo pessoas mais jovens com pólipos, com lesões precoces. Isso tem relação com a nossa alimentação, com os alimentos ultraprocessados, com o estilo de vida, com o estresse, que é um cofator não direto, mas indireto para tudo isso. Então, eu fico muito receoso. Eu, por exemplo, hoje tenho receio até de falar em 5 anos, Uhum. se o paciente tem pólipo. Não se o paciente tem uma colonoscopia normal. Se tem uma colonoscopia normal, não tem fator de risco maior, não tem histórico familiar, talvez sim, 5 anos. Mas se ele tem pólipo, Daniel, falar para ele repetir mais de 3 anos, eu fico receoso, Incomodativo, sabe? né? É. Só que assim, isso é uma coisa importante que a gente percebe que existe às vezes uma diferença no nosso dia a dia com o que está nos guidelines, né? E Sim. muitas vezes a gente acaba adequando isso na nossa prática diária, né? Porque qual que é o papel nosso? É tentar atender a população da melhor forma possível. Agora, posso também fazer uma outra pergunta para você que eu acho que é importante, porque a gente fala muito, assim, a gente está falando muito de exames preventivos, que acho que é o nosso foco, a gente tem que tentar fazer a prevenção, né, Lu, desses pacientes e tentar colocar assim, qual que é a ideia para o nosso público, qual que é o digamos, os pólipos, ou qual que é a atenção que eu tenho que ter para evitar que eu tenha essa doença. Mas nos casos em que realmente, assim, ó, a gente não conseguiu evitar, o paciente, quais os sintomas de alerta para o paciente que já tem provavelmente um câncer? E eu queria também que você explicasse, todo câncer ele surge a partir de um pólipo ou tem cânceres que podem surgir em uma mucosa que não tem pólipo, Isso. né? E também até puxando assim, né? Porque às vezes Eu a vou gente fala... começar a anotar. Pera, vamos... então tá. Então vamos dar Uma por vez. vamos dar um Peraí, tempo, uma depois eu faço pausa. outra pergunta. Isso. Duas perguntas. Não, mas as suas perguntas são bem importantes, porque assim, sintoma. Câncer do intestino dá sintoma? A maioria é assintomático, não dá sintoma. Imaginem um órgão oco, elástico, onde, principalmente quem tem um hábito intestinal regular, até que essa lesão cresça a ponto de causar algum grau obstrutivo ali, para atrapalhar que essas fezes, esses gases passem ou que algum sangue apareça, demora muito tempo. Então, você vai pegar o paciente normalmente com uma fase mais adiantada Uhum. de desenvolvimento, né? Lembrando que mais ou menos 30% das lesões acometem o reto, né? 25 a 30% ali o cólon esquerdo e a região proximal do intestino, que é ali o início do intestino grosso, de 35 a 40%. Tá vendo? Fica do lado direito. Do lado direito. Uhum. Qual que é a característica anatômica disso? O lado direito, o intestino fino entra no grosso, né? Ele se divide, ele acaba o intestino fino e começa o intestino grosso. Uhum. E qual é a consistência do conteúdo que o intestino fino despeja no grosso? Líquida, Gostoso. Ou líquido, né? né? Porque quem vai absorver água é o intestino grosso. Exatamente. Os nutrientes foram absorvidos no delgado, o grosso absorve líquido e despreza o que a gente não precisa mais. Então, e além de mais, anatomicamente, o lado direito, ele é mais largo. Uhum. O lado esquerdo é mais estreitinho. Então, imagina, líquido num cólon mais largo. Uhum. Não sente nada. E é no cólon direito, Daniel, respondendo a tua pergunta, deixa eu concluir uma coisa depois outra. Então, assim, no lado direito não vai sentir. Nós vamos esperar sintomas muito inespecíficos. Anemia, cansaço, emagrecimento, né? Que às vezes leva a uma outra hipótese de diagnóstico, Nossa. né? O Sim, paciente às vezes não consegue, demora para fazer esse Exato. diagnóstico. Nem busca às vezes, né? Às vezes nem busca. o lado esquerdo, por ser mais estreito, então pode trazer alterações do hábito intestinal mais frequentes. Uhum. O paciente pode ter um sangramento, o paciente pode ter uma obstrução ou uma suboclusão ou uma mudança do hábito intestinal nos sintomas mais precoces. E as fezes são mais solidificadas, né? Porque já absorveu a água. Já né? absorveu a água, então ele dá mais sintoma. Mais estreito, fezes mais sólidas, mais fácil de você ter isso. E o reto, quando acomete o reto, normalmente o paciente traz sangramento como principal Uhum. sintoma. E aí,
eu acho que vale a pena a gente pontuar uma coisa que é bem importante, que o toque retal, ele é um exame médico, ele não é um exame de especialista. E isso eu sempre pontuei com os nossos alunos na universidade, e sempre fiz questão de ensiná-los a posicionar bem o paciente, a criar uma boa relação com o paciente, explicar a importância e fazer um bom exame. Porque no toque retal, você consegue tocar as lesões. Imagina, se o reto tem mais ou menos 12 a 15 centímetros, por menor que seja o teu dedo, da forma que se faça, né? Lógico que a gente tem que posicionar, fazer tudo isso, mas você consegue alcançar mais da metade dessa parte do órgão. Então, assim, você consegue fazer diagnósticos precoces. O paciente com sangramento tem que ser examinado, né? Não pode deixar passar isso. Muitas vezes, como nós estávamos conversando antes, né, Paulo, o paciente tinha sintomas que ele acreditava serem hemorroidas, e era um sangramento que ele tinha e foi deixando passar, porque, hemorroida é benigno, ok, né? Mas todo sangramento é um sinal de alerta, você tem que buscar saber do que se trata, o que está acontecendo, né? Isso aí. E nós estamos falando do quê? Que eu esqueci. Tinha outra pergunta que você ia fazer? Ah, tá, que eu não fiz. Isso, né? a terceira. Porque assim... não, eu lembrei. Você não Se as lesões nascem dos pólipos. Se só dos sempre pólipos. Isso. Não, exatamente, Daniel, isso é importante, porque nem só de pólipo o câncer coloretal se forma, né? Existem lesões que são lesões precoces, direto da mucosa, normalmente lesões mais planas, que acometem mais o cólon direito e que estão normalmente relacionados a síndromes genéticas também, né? Exatamente. Agora, faz a sua pergunta, a terceira. Não, eu acho que isso é importante porque, lembra no início do nosso podcast, quando eu falei de fatores de riscos modificáveis, né? Sim. Eles são muito mais eficientes, né, Bruno, no cólon esquerdo que no cólon direito, porque uma parte dos tumores que ocorrem no lado direito, eles estão relacionados a síndromes genéticas. Por isso que muitas vezes a gente observa pacientes que têm um perfil que vai na contramão do perfil do paciente que tem câncer de cólon e de reto, como o caso do Pelé, né, que teve um câncer do cólon direito e era atleta, alimentação saudável, ele desenvolveu um câncer. Mas ele desenvolveu provavelmente porque tinha relação com alguma síndrome, né? Sim. Então isso também é importante. E lembra que eu falei que as síndromes entram nos fatores de risco não modificáveis. Isso. E agora que a gente está falando de fator de risco, deixa eu só falar um pouquinho que eu acho que é importante, pessoal. Quando a gente fala da alimentação, a gente fala da dieta, né, tudo. Está havendo uma mudança muito grande das gerações dos nossos avós, nossos pais para a nossa. Hoje uma vida mais corrida, as pessoas comem rápido, comidas prontas, chamadas ultraprocessadas, né? E o que é uma comida ultraprocessada? É aquela que a nossa avó, lendo os ingredientes, não reconheceria como comida, né? Sim, é plástico. Porque assim, é uma comida que foi desmontada e remontada. Só que é uma comida acessível, é uma comida muitas vezes mais em conta, né? Com aditivos, com corantes, com estabilizantes, com saborizantes, e esses são fatores carcinógenos, né? E aí, somado a isso, dependendo da forma que você faz a cocção, o processamento, muitas vezes com calor, com queima, aí você potencializa mais isso, né? Então, tem que ler rótulo, tem que olhar as coisas, e é por isso que a gente tem observado talvez essa mudança tão grande da precocidade do aparecimento das lesões hoje em dia. Isso você percebe no teu consultório? Muito, Daniel, e hoje assim, eu vou te falar, eu tô formado desde 2006. Talvez um paciente de 20 e poucos anos, no começo, viesse com um sintoma de sangramento vermelho vivo, limitado à evacuação, que é bem típico, assintomático, típico de uma doença hemorroidária, talvez eu consultasse ele, fizesse um exame especular ali, uma anoscopia nele e ficasse tranquilo em tratá-lo como uma doença hemorroidária, sabe? Hoje eu não tenho menor pudor em pedir uma colonoscopia para ele. E ele tá esperando que eu peça isso. Claro. A orientação é diferente, as pessoas estão mais orientadas, né? Tu falou do Pelé. Isso. A Preta Gil foi um serviço à comunidade. E assim, a Preta Gil, eu fico muito triste pelo que aconteceu com ela, né? Mas muito feliz pelo posicionamento dela. Ela deixou uma mensagem. E a consciência que trouxe, ela ajudou né, milhares de pessoas, porque
as pessoas vêm no consultório e falam, meu Deus, eu não quero passar porque ela passou, ou eu vi e ela falou que eu tinha que fazer tal exame, e isso foi uma contribuição inestimável para a sociedade. Eu até ia te perguntar se depois que tem um caso público, assim, né? Muito. Como é que fica esse fluxo no consultório? Se legal aumenta essa realmente a pergunta. demanda, E aumenta. porque às vezes é difícil a gente conseguir chegar nas pessoas, mas quando acontece com uma pessoa pública, que vê que realmente pode acometer qualquer pessoa, né? Não é... Isso muda e parece que dá um estímulo maior à prevenção, sabe? Porque tem um impacto maior. Então isso foi muito interessante e trouxe muita gente pro consultório. E uma outra coisa que vale a pena falar, nós estamos falando de proporções e dimensões do nosso país, né? Nós temos duas características bem marcantes. O Sul e o Sudeste, mais desenvolvidos, também tem mais esse estilo de vida mais agitado, provavelmente, esse consumo diferente alimentar, pelo acesso e pela necessidade de uma coisa mais rápida, tem uma prevalência maior de câncer. Se diagnostica mais. Mas também... Na região Sul? E Sudeste. Sul e Sudeste. Né? Mas também tem uma condição, efetivamente, de acesso diferente. E aí se diagnostica mais, e se previne mais, e se morre menos de câncer coloretal. Norte e Nordeste é o contrário. Diagnósticos mais avançados, menos prevenção, menos acesso, apesar de uma alimentação talvez um pouco diferente, um estilo de vida um pouco diferente. Então, nós temos que estar muito atentos mesmo, porque nós temos uma população aqui que, teoricamente, por esse conjunto, tem uma predisposição maior. Entendi. Você falou da alimentação, né? A gente entende que a vida tá corrida, que as pessoas acabam comendo. E aí você falou de um ponto que eu acho que é importante a gente conversar, que é o valor, né? A comida processada, às vezes mais barata. Esse tempo eu tava conversando com a minha irmã, que é nutricionista, ela falou, não é. É uma ilusão das pessoas, né? Sim. Porque a comida de verdade, ela é mais barata. A fruta, o vegetal, Isso. o arroz, o feijão, a carne, não. Sim. Mas esses outros alimentos são. O que mais impacta, eu acho que é a correria do Isso. dia a dia. Tá pronto, né? Isso. Aí as pessoas não compram pra... eu vou fazer uma saladinha. Perde-se Isso. muito tempo, né? Isso. Mas ela é bem mais barata do que comprar uma lasanha pronta. Mas nada que uma questão de organização não faça, né? Isso, Compra no final de semana, deixa meio pré-preparado, depois você só monta, sabe? Mas é que, às vezes, as pessoas têm 10 minutos para comer, Isso. ou elas já trabalham comendo, ou elas passam no lugar, pegam o seu carro porque estão viajando. E aí esse fator estressante, né? Talvez, junto com essa questão da alimentação, é um conjunto de coisas, né? Por isso Não que eu acho, Paloma, que em algum momento nós vamos ter que parar e repensar tudo isso, sabe? Isso. Porque nós precisamos desses momentos. Eles geram saúde, sabe? Porque eles geram saúde alimentar, saúde mental, sanidade, né? Porque se você não dá essa pausa, e aí a gente pode começar a filosofar, e daí eu acho que não vai ser café que a gente vai ter que tomar, é outra coisa, porque aí nós vamos começar a falar de estilo de vida, né? E como isso tá mudado. E como isso se relaciona com o câncer, né? Com o estilo de vida. Por isso que tanto aumento, assim, né? De todo tipo de câncer. E tem uma questão aqui na nossa região, especificamente, embora a gente sabe que tem público de fora que nos acompanha, mas que existia muito aqui em Itajaí e que agora até está se perdendo, que é a pausa do almoço, né? Meio-dia fecha o comércio, as pessoas vão para casa, almoçam com suas famílias e só retornam às 14. Ou seja, você consegue preparar um almoço de qualidade, ter um repouso, e a gente tá perdendo isso. Não, você não desliga mais, você não tem esse momento de confraternização, esse momento de pausa, né, até depois do almoço dar aquela paradinha para até... Né, você não consegue escutar uma mensagem hoje se não for 1,5 de velocidade ou 2 vezes. Aí parece que tá todo mundo bravo, né? Isso, Tá, vamos voltar aqui então. Eu perguntei sobre o pólipo, né? Se tem que tirar todo ele e tal. Isso a gente fala muito de quem tem acesso à saúde particular, né? Ao plano de saúde. Mas como que funciona isso na rede pública, no SUS? Porque eu tenho uma sensação de que não se trabalha muito com a prevenção. Então, a pessoa vai só se ela tem um sintoma. Para começar, né, o ser humano já vai no médico só se ele tem algum sintoma. É difícil essa prevenção. E aí, quando ele vai, isso realmente vai acontecer no sistema público de saúde? As pessoas vão fazer uma colonoscopia? Isso é regional também. Porque isso é dependente
da verba que cada município destina para cada tipo de doença, digamos assim. E aí essa é uma conta muito diferente, sabe, Paloma? Porque eu acho que gestão pública de saúde é uma coisa, é algo assim muito difícil de ser feita. Porque você tá falando de várias coisas. E muitas vezes você está precisando de dinheiro para tratar a doença e aí a prevenção fica até no segundo plano, né? Aí tu fala, mas é muito mais barato prevenir. Mas é muito mais barato, mas eu não tenho esse dinheiro para prevenir, mas eu tenho que tratar quem está doente já, né? Uhum. Então, isso é complexo. Mas o que eu vejo aqui é que se você faz um pedido, uma justificativa, os pacientes eles não têm uma rapidez em conseguir os exames, mas eles conseguem fazer os exames de colonoscopia, os exames de sangue oculto são feitos assim muito, né, na população em geral, no posto de saúde e tudo. Precisa mais? Claro que precisa mais, né? Mas aí nós estamos falando aqui de uma fatia, né, de um leque tão grande de necessidades que um sistema de saúde público precisa gerir, né? Sem falar que que o tratamento oncológico no sistema público, ele é um tratamento muito bom, né? Uma vez diagnosticado, a gente percebe assim que muitas patologias, veja, não podemos generalizar, né, Dani? E não dá pra gente falar de todas, e não é eu hoje trabalho 100% no privado, mas fiz muitos anos o tratamento do público também, e quando você tinha um diagnóstico de câncer de intestino, havia uma celeridade muito grande. Esse paciente não ficava esperando, ele já ia para o tratamento. Se ele tinha que fazer tratamento radioquimioterápico antes da cirurgia, ele já ia. Se ele precisava ser operado, nós operávamos para depois ele fazer um segundo momento de quimioterapia. Então, isso já funcionava, né? Mas o que a gente mais gostaria é que ele não precisasse chegar nesse estágio. Que fosse a prevenção. Por isso que nós estamos falando, né, que esse assunto é muito importante, que ele chegasse, que antes... Muitos nos falavam assim, mas doutor, se eu tivesse feito um exame 3 anos atrás, ou sei lá, 4 ou 2, será que eu teria prevenido isso? E provavelmente sim. Prevenido ou diagnosticado precocemente, não teria passado por tudo que ele está passando, né? Então... A gente está falando de prevenção, mas na prática, então, para o nosso público entender, como ele tem que agir na prática? Qual é a idade certa, ele vai marcar uma consulta no... Eu tô falando de SUS, tá? Porque eu sei que no particular e no plano de saúde, ele liga, ele marca se ele tem acesso, né? Mas qual é essa prática que ele tem que ter? Porque a gente tem um público muito grande que depende do SUS, né? Não, eu acho que nessas idades... Paciente sem sintoma. Paciente com sintoma não pode esperar. Sim. Né? Então, eu tô com sangramento, ele tem que ir lá, ele tem que consultar, ele tem que saber o que está acontecendo. Independente que seja um sangramento, que na maior parte das vezes é um sangramento benigno, digamos assim, né? Mas é sinal de alerta. Então, ficar atento a esses sinais e sintomas, como emagrecimento, inapetência, dor abdominal que não cessa, sangramento, alteração do hábito intestinal. Essas coisas são, assim, sinal de alerta, luzinha piscando. Não sinto nada, mas estou com 45 anos. Ele tem todo o direito de chegar, fazer uma consulta no posto de saúde e falar, olha, eu vim aqui para fazer prevenção. E aí, o colega médico que está lá vai oferecer para ele o que se tem disponível, né, que talvez seja pesquisa de sangue oculto, isso tudo, e a gente não vai saber a realidade de cada município para dizer se ele vai conseguir fazer uma colonoscopia. Mas algo importante de ser salientado aqui, Paloma, é que assim, a colonoscopia privada não é inacessível, muitas vezes, para o paciente que não tem plano de saúde. Exatamente. Não quer dizer que o paciente que não tem plano de saúde não tenha acesso a uma colonoscopia. Vai depender da condição financeira dele. Mas talvez se ele consegue se organizar nisso, ele pode fazer a consulta com o médico do posto, que vai requisitar uma colonoscopia para ele pelo SUS, que talvez tenha uma fila, que demore, e ele vai lá e vai fazer a sua marcação num setor privado e vai fazer seu exame, sabe? Ótimo. Então, assim, em se tendo condição, não ficar esperando também é uma coisa muito importante. Não ficar esperando que o público te ofereça, Sim, sabe? Exatamente. Porque ele pode ter oferecido uma parte. Aham. Você não teve que pagar uma consulta, você conseguiu fazer já um pedido de exame, né? E você foi lá e fez o exame e levou para tua médica que te atendeu no posto de saúde.
sabe? Ela pode fazer essa casado, assim? Claro que Pode, sim. Faz e aí pode. remarca o É retorno. direito de todo mundo. Até é importante salientar que isso é muito importante. Claro. A prevenção, os exames preventivos, eles são acessíveis. Uhum. O que não é acessível É o no tratamento. privado é o tratamento oncológico. Porque uma vez que o paciente tem um diagnóstico de um câncer, ele não consegue bancar isso no sistema privado. Uhum. Não consegue. Aí é mais oneroso, É mais né? oneroso. Agora, uma colonoscopia, uma biópsia, uma polipectomia, que é a remoção do pólipo, muitos conseguem, mesmo sem plano de saúde, arcar com esses custos. Né? Então, essa é uma mensagem importante. O Perfeito. câncer, não. O câncer, uma vez diagnosticado, ou se você não tem um plano de saúde, você vai para o SUS. Porque particular ninguém aguenta. É muito oneroso. Não tem como. E assim, eu percebo que as clínicas privadas, os hospitais que oferecem exames de colonoscopia, tudo, eles fazem condições, facilitações para os pacientes conseguirem Sim. alcançar isso também, sabe? Parcela, tem um... Eu entendo que existem situações que não dá Sim. e que aquela renda familiar não permite, e aí talvez ele vai ter que seguir o rito do SUS, Todo no né? SUS, né? Mas o mais importante, e falando da nossa realidade aqui, que é uma realidade de uma região rica, e que as pessoas trabalham, e que tem uma cultura de trabalhar, e de ter as suas condições e tudo, que a pessoa que tem a condição não espere, Uhum. né? Então lá, 45 anos, vai fazer uma consulta e vai pedir a sua colonoscopia. Exatamente. Perfeito. Perguntas pro Bruno? Ainda não. Perguntas pro Bruno? Não, acho Vamos que- aproveitar, já que ele fala super bem e Aham. esclarece tantos assuntos. Não, mas eu acho que o outro lado aqui que nós estamos falando é muito importante, né, Daniel? Que é o lado da patologia, Uhum. né? Porque o Bruno, ele consegue consultar o paciente, ele consegue examinar Sim. o paciente, mas o Bruno não consegue fazer o restante desse acompanhamento e tratamento se não tiver um bom laudo, É. né? E por isso que a gente discute tanto. Muitas vezes eu ligo para eles e falo, ó, pessoal, é assim, mando a foto do exame, o que vocês acham? Eu tô com dúvida, Uhum. ou, né? Porque dependendo do que eles me disserem, eu vou ter que falar, esse paciente vai ter que fazer uma avaliação mais precoce. Esse paciente vai ter que fazer um procedimento adicional, ou vai ter que ser encaminhado para uma cirurgia, né? Então, como é que vocês encaram no laboratório esse tipo de conteúdo que chega para vocês? Assim, ó, geralmente os pólipos pequenos, eles são pólipos que a gente, assim, não tem dificuldade, né? A gente costuma laudar, assim, com certa facilidade. Geralmente existem algumas discrepâncias que podem acontecer, por exemplo, assim, aquilo que a gente comentou até anteriormente aqui no podcast, você está fazendo uma colonoscopia, você visualiza uma lesão que para você é um câncer. Uhum. Aí ela é impossível de ser removida porque ela é grande. Aí você faz algumas biópsias dessa lesão e a gente acaba dando um laudo de um adenoma, que é uma lesão benigna, porém, né, como a gente já disse, é uma lesão que pode se transformar num câncer. E lembra que eu comentei que quanto maior a lesão, maior essa chance. Às vezes, pode ser que no meio dessa lesão, onde o Dr. Bruno não conseguiu biopsiar, já tem um câncer desenvolvido, mas ele não conseguiu amostrar essa área pra gente. E aí vem aquela coisa, existem pacientes que não têm um diagnóstico de câncer, mas eles têm que ser encarados como tal, fazer uma cirurgia, né, tipo oncológica, remoção do segmento do cólon? Existe esses pacientes? Existe e não é incomum. Não é comum. Porque o aparecimento, a forma que o pólipo ou a lesão pré-maligna se apresenta, ela é diversa. Ela pode ser um tapetinho no intestino, Isso. como ela pode ser uma verruguinha no intestino, né? E muitas vezes, lesões muito atapetadas, a gente chama de séssil isso, mas elas são planas. Você não consegue fazer uma ressecção completa por colonoscopia. Uhum. Muitas sim, mas quando são muito grandes, não. Porque existem também outros fatores, risco de perfuração, de sangramento, né? E normalmente isso é executado em ambiente hospitalar justamente por esses fatores de riscos inerentes a esse tipo de procedimento. Então, muitas vezes a gente tem que indicar cirurgia para um paciente que não tem diagnóstico de câncer. Sim, mas ele tem uma probabilidade de formação ao longo da vida muito grande. Então, nós temos que colocar sempre na balança. Qual é a idade desse paciente? Uhum. Qual é a perspectiva de longevidade desse paciente? Se eu tenho um paciente nessa situação
com 50, 60 anos, eu tenho que operá-lo. Porque ele tem uma chance de desenvolvimento de câncer nesse período muito longa. Ele tem muito tempo Muito ainda tempo de para vida. evoluir Ainda essa mais na lesão, nossa né? região, que nós temos uma longevidade cada vez maior, né? Ontem, eu realizei uma colonoscopia numa senhora de 82 anos. Uhum. Bruno, mas isso aí foge um pouquinho da prevenção, no sentido de que você pensa em fazer colonoscopias preventivas dos 45 aos 75, né? Uhum. A partir dos 75 até os 85, você tem que colocar muito, assim, criteriosamente essa indicação. Porque o paciente tem que submeter a um preparo que pode causar desidratação, os pacientes mais idosos têm comorbidades, então Uhum. o próprio exame pode ser muito desgastante para o paciente. Só que essa senhora, de 82 anos, não tem nenhuma comorbidade, é super ativa, é super lúcida, tem um histórico familiar de câncer de intestino, Uhum. tem um histórico pessoal de pólipos, e chegou no meu consultório e falou, doutor Bruno, eu preciso fazer essa colonoscopia, Perfeito. né? E aí a gente fez no hospital, com preparo controlado, tudo, e ela ficou super bem, e tinham pólipos que foram Aham. removidos, né? E que logo vocês vão receber. Mas então, é tudo isso que a gente tem que pensar. Fechando isso, se essa lesão maior, não ressecável pela colonoscopia, fosse apresentada, por exemplo, num paciente de 82 anos, Uhum. talvez aí sim a cirurgia fosse muito para ela. Uhum. E aí talvez um acompanhamento mais próximo fosse a melhor indicação, né? Então, assim, gente, tudo é personalização, é Exato. individualização, é paciente por paciente. Quem não faz medicina assim, não vai alcançar, assim, eu acho, o melhor tratamento, sabe? Cada pessoa que está ali, ela tem que ser atendida de uma forma única. Uhum. Essas lesões grandes, assim, a gente tem muito cuidado quando chega pra gente no laboratório, Sim. né? Porque a gente analisa realmente ela Inteira. totalmente, ela Inteira. completamente. Então, procurando alguma área de malignização, porque aí vocês têm que complementar, né? Uhum. Aí a ressecção só da lesão não é suficiente, diferente quando ainda não tem um câncer. Se você consegue tirar completamente a lesão, ela não precisa ir para uma cirurgia, né? Aham. Mas a gente avalia sempre com muito cuidado se existe alguma área que possa ser algum câncer bem precoce, né? Porque aí o tratamento vai ser diferente para esses pacientes, né? E aí, Paloma, você percebe que nessa nossa fala, a proximidade do cirurgião ou, né, de quem faz prevenção de câncer, não precisa ser só cirurgião, pode ser o gastroenterologista, mas a proximidade desse profissional com o patologista tem que ser muito grande. Nós temos que ter essa facilidade de contato, essa facilidade de conversa. Quantas vezes eu peço, revisa para mim, eu fiquei em dúvida nisso aqui, o que tu me mandou aqui não não fecha muito com o que eu estou enxergando, sabe? Será que é isso mesmo? E então essa harmonia entre as especialidades que vai trazer o melhor atendimento, sabe? Uhum. O melhor desfecho para o paciente. Um trabalho de muita confiança também, né? Sim, sem Vocês dúvida. se tornam amigos até às vezes por essa proximidade. Quando nós né? estamos nos certeza. congressos de proctologia, eu acho que isso se repete em qualquer especialidade cirúrgica que faz oncologia, nesse sentido, fala assim, porque daí você tem o seu patologista de estimação. E o que define o tratamento ideal? Tem um porquê? Esse vai fazer quimioterapia, esse tem que operar, esse... Sim. Nós temos que pensar que o nosso intestino, ele não é uma camada de um tecido, de uma carne ali único, né? Ele tem camadas. E cada camada importa. Que tem camadas que têm mais vasos sanguíneos, menos vasos sanguíneos, mais vasos linfáticos, menos vasos linfáticos. Quanto mais profunda é a invasão dessa lesão na parede do intestino, mais chance dele lançar células à distância. Existem metástases locais, regionais, à distância. Então, tudo isso vai definir o que fazer, como fazer, começando lá na colonoscopia, começando lá na primeira biópsia, na primeira patologia, que o doutor Daniel, a doutora Luciana vão me mandar, ali eu já vou diagnosticar e já vou definir se ele precisa fazer, dependendo da localização que tiver essa lesão, se ele vai ter que fazer um tratamento radioquimioterápico inicialmente, ou se ele já parte diretamente para a cirurgia.
depois essa peça cirúrgica, esse espécime que foi removido do paciente, volta para o laboratório de patologia, e aí ele tem uma segunda análise mais pormenorizada, onde eles vão ver todas essas camadas e me dizer, Bruno, é superficial, ele tá bem, não tem, o risco de metástase aqui é muito pequeno. E aí nós vamos falar com mais um profissional, que é um oncologista clínico, e que vai prescrever para ele ou não um tratamento adjuvante, que é a quimioterapia, né? Ou, pelo contrário, é uma localização, por exemplo, reto, que eu preciso fazer a gente chama de downstaging, que é uma redução, uma citorredução daquela lesão, para reduzir o risco de uma recidiva nesse paciente pós-tratamento, e que aí, conforme eles me passarem, eu vou falar com o oncologista, com o radioterapeuta, fazer um tratamento neoadjuvante, que seria um tratamento inicial, para reduzir essa lesão, para poder operá-lo com melhor qualidade, depois volta o espécime para o Daniel, para a Luciana, para eles dizerem, ok, foi removido por completo, não tem nada, volta para o oncologista, agora nós vamos fazer um tratamento adjuvante. Então, assim, isso é muito complexo, sabe, Paloma? Isso é muito complexo e os times médicos têm que estar muito engajados para isso, né? E eu sempre falo para os pacientes, assim, que a partir da hora que eles têm esse diagnóstico, eles têm uma equipe chamada família, que vai dar um suporte fundamental de um lado, e uma equipe chamada médicos, que vão dar esse outro suporte. E assim a gente consegue dar um equilíbrio de tratamento para os pacientes, sabe? Perfeito. Falando da patologia, então, quando o Dr. Bruno retira o pedacinho lá e manda para vocês, qual é o passo a passo, assim? Eu sei que vocês iniciam ali no microscópio, né? A gente já falou disso em outros podcasts, mas e depois? Apareceu um negocinho, vai para qual exame? Apareceu, mas vai para onde? Como é que é esse processo? O primeiro exame que nós fazemos é realmente a análise. O microscópio, na verdade, é o final dessa primeira análise que a gente faz, que é o que a gente chama de laudo anatomopatológico, né? Então, vai ser analisado primeiro macroscopicamente, né? Esse material que ele ressecou, e depois a gente vai ver no microscópio. Então, aí no microscópio a gente vai dar essas características que ele falou. O quanto que esse tumor, esse câncer, ele invadiu, né? Qual profundidade ele foi no órgão? Tem metástase, por exemplo, porque quando eles ressecam, fazem uma cirurgia, eles tiram a gordura que tem em volta do intestino também. E ali a gente vê linfonodos, né? Que são os gânglios linfáticos. Então, ali a gente vê os linfonodos regionais, como falou. Então, é metástase para linfonodo. Então, a gente analisa esses linfonodos para ver se tem metástase. É outra característica que é importante para eles para definir essa parte de tratamento, né? Além de algumas características do tumor, né? Que aí são características que a gente chama histológicas, né? Características, qual é a cara desse tumor? Se ele parece muito com o epitélio, com a mucosa, né? Com o que reveste o intestino normal, ou se ele é completamente diferente daquele intestino, do que reveste o intestino normal, que é o que a gente chama de grau de diferenciação. Então, isso também vai influenciar depois, é mais uma informação que a gente dá para o oncologista. Então, no primeiro momento, são esses os exames que a gente faz. Dependendo de onde o tumor surgiu, por exemplo, a gente começa a fazer exames adicionais que vão ajudar o oncologista a definir, por exemplo, se ele precisa de uma quimioterapia, qual tipo de quimioterapia ele vai responder melhor. Então, o primeiro que a gente faz é a pesquisa de instabilidade microsatélite, que é mais uma característica que vai ajudar, né? E aí já não é o exame anatomopatológico, é um exame adicional que geralmente a gente faz por imunohistoquímica. A gente faz ali, é rápido para fazer, mas ele dá mais informações para o oncologista, né? E depois, em tumores mais avançados, a gente também pode lançar mão de outros testes, né? Que aí são testes moleculares, que a gente faz na Genomics, né? Que aí é a pesquisa de Carras, NRAS e BRAF, que aí eles também vão ajudar o oncologista a determinar qual o tipo de medicamento que vai fazer, mas esses são casos que geralmente que já foram tratados inicialmente, casos metastáticos, né? Daniel, quer complementar? Não, acho que é isso. A ideia hoje, o paciente com câncer, ele é tempo sensível. E uma das coisas que a gente criou dentro do Infolauda... Explica. Ele é tempo sensível é o seguinte, o paciente ele não tem muito tempo para esperar que os resultados cheguem, porque o oncologista ou coloproctologista definam
o tratamento desses pacientes. Então, a gente tem que dar celeridade em todo o processo. Partindo desse pressuposto, a gente internalizou todos os testes de biomarcadores e a gente não fragmenta essa jornada do paciente. Ou seja, o paciente que entra no laboratório com a suspeita de um câncer que o Dr. Bruno biopsiou, ressecou, fez uma cirurgia, ele sai com o diagnóstico na patologia e dependendo das circunstâncias, como a doutora Luciana muito bem pontuou, a gente faz outros testes que não são testes diagnósticos, mas são testes preditivos de tratamento. Ou seja, são testes para avaliar a resposta desses pacientes ao tratamento oncológico. E isso a gente faz numa velocidade extremamente rápida, como eu te falei, é tempo sensível, tem que dar celeridade para o paciente iniciar o tratamento o mais rápido possível. Então não existe a fragmentação. Por exemplo, nem todo laboratório executa esses exames em loco. Então muitas vezes o paciente tem que ir lá, retirar a amostra, levar para um laboratório que executa, isso perde tempo, às vezes o paciente fica perdido, porque o paciente que navega o seu bloquinho de parafina para poder fazer esses exames adicionais. E lá no InfoLaudo a gente já executa tudo isso dentro de uma linha contínua, né, quando há as indicações pertinentes, para entregar todo os resultados necessários para que esse paciente seja conduzido adequadamente num tempo muito, muito rápido. Perfeito. O tempo sensível não é só do processamento, ele está falando do tratamento do paciente, né? Então, ter essa possibilidade de você ter um laboratório de patologia parceiro que te entregue tudo o que você precisa, isso é um ganho de qualidade de tratamento para o paciente absurdo. Porque você lembra como nós estamos falando de quantas etapas, a jornada do paciente, né? Sim. Quantas etapas ele passa? Do diagnóstico, a primeira laudo patológico, depois um tratamento oncológico ou cirúrgico, para depois mais uma patologia, para depois mais um tratamento oncológico. Então, assim, são muitas etapas. E se você tem essa possibilidade, quantas vezes o doutor Daniel ou a doutora Luciana estão conosco no centro cirúrgico? Porque naquela hora que você remove aquela lesão ou aquela área, e que muitas vezes você pode até não saber se você precisa tirar mais tecido, mais gordura, uma área maior de linfonodos, ou você precisa saber se aquela margem que você removeu, ela está livre ou não de lesão, de tumor, e aí o patologista está contigo dentro da sala de cirurgia, você remove a lesão, dá na mão do patologista, ele vai para uma sala, ele faz um estudo e ele volta no mesmo tempo, enquanto o paciente está sendo operado, e eu estou aguardando ele enquanto eu faço outros momentos da cirurgia, para ele me dizer, Bruno, pode seguir daí. Bruno, volta lá que não tá legal essa ressecção, ou você precisa, para dar garantia suficiente para esse paciente, você tem que ir um pouquinho mais a fundo. Então, veja, Paloma, como essa interação é fundamental. Nossa, é verdade. Porque você abre o paciente, vai tirar ali um pedacinho. Às vezes pode acontecer de você fechar e precisava tirar um pouco mais. Mas eu não enxergo. Sim, aí o É patologista impossível tem que de eu tá lá. enxergar, né? Porque ali na análise. existem áreas muito claras, mas existem áreas que são muito nebulosas, você não consegue fazer isso. E não é só no intestino, Sim. né? Isso é a congelação? Ou eu tô falando besteira? Transoperatório. Congelação transoperatória. Tá. Então, veja que é um privilégio para as nossas equipes cirúrgicas aqui, que são assistidas pelo InfoLaudo, que nós temos essa possibilidade de ter um patologista em tempo real no transoperatório. Perfeito. Que bom. Que bom, gente. Você pode contar com o InfoLaudo, viu? Bom, a gente está chegando no fim já, nosso tempo está acabando. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem. A gente falou muito de prevenção, né? Falou sobre a doença, como que acontece, os estágios, enfim. Mas que mensagem vocês gostariam de deixar para o nosso público? Seja ela qual for. De prevenção. Eu vou me meter aqui, vou falar primeiro. Por favor, você é nosso convidado. Mas eu acho que assim, eu acho que foi uma conversa extremamente rica. Sim. E de novo eu quero agradecer porque é um assunto de suma importância nós levarmos cada vez mais esse tipo de informação para as pessoas, né? Que a prevenção é o melhor remédio, isso é um jargão, mas é um jargão real, claro, né? Mas principalmente que esse podcast me deixou muito feliz porque a gente conseguiu ter uma conversa que navegou desde termos mais simples e uma conversa muito acessível a termos muito complexos aqui de técnica,
mas que isso abrange a todos os espectadores desse podcast, porque aqui nós vamos ter pessoas da comunidade geral, e o leigo aqui, a gente fala, é um paciente não médico, né? Sim. Uhum. Então, assim, normal. A minha esposa vai assistir esse podcast, ela é arquiteta e vai entender tudo que a gente falou. Isso. Mas os nossos alunos que estão em formação, os residentes que estão em formação, os colegas médicos que eventualmente não fazem especialidade, vão acabar tendo muito conteúdo aqui. Sim. E com, assim, uma riqueza, uma profundidade muito interessante, sabe? Então, eu agradeço, né? Fiquei muito feliz. E se tivesse mais tempo, a gente ia estar ainda conversando mais umas mais 2 tempo, horas né? ia, né? Com Isso. certeza. Com certeza. Obrigada, Bruno. Muito obrigada mesmo. E Eu a agradeço. tua forma de trazer também a informação faz toda a diferença, sabe? Sem Porque dúvida. você realmente falou de uma abrangência, assim, do conteúdo Uhum. que eu posso dizer que leiga entendi tudo. Então, que bom, então pronto. Passei no teste. Passou com louvor, né? É. Muito obrigado. É isso aí. E aí? Eu acho que a mensagem que fica é essa, né? A gente realmente transitou por todas as etapas da prevenção que envolve, né, bons hábitos de vida, diagnóstico precoce de lesões que muitas vezes podem se transformar em câncer e como a gente pode, né, reduzir esses riscos, minimizar esses riscos, a periodicidade dos exames que são importantes e também deixar uma mensagem para aqueles pacientes que, infelizmente, acabaram diagnosticando um câncer e não uma lesão precursora, que não é o fim, né? A gente hoje tem bons protocolos com bastante controle de doenças. A gente avançou muito na oncologia, né? A gente avançou Muito. bastante na medicina translacional, que a gente chama, que é a pesquisa de mutações, que são aquelas alterações moleculares que deram início ao câncer. Existem muitas estratégias de tratamento para esse grupo de pacientes. E mesmo assim, hoje a gente começa a observar que esses pacientes com diagnóstico já de câncer, eles acabam tendo boa qualidade de vida, porque também a qualidade cirúrgica melhorou muito, né? As complicações diminuíram bastante. Hoje em dia a gente tem até a robótica também, que pode ainda melhorar mais ainda os resultados. E esses pacientes acabam tendo uma boa qualidade de vida, mesmo após o diagnóstico, e muitos deles ficam um bom tempo livres da doença, né? Então acho que essa é a mensagem que eu deixaria. Né? E curados, livres ou curados, né? Isso que eu queria deixar de mensagem. Perfeito. Eu acho que eles já falaram bem da parte que o objetivo principal em toda a medicina é sempre a prevenção, né? Perfeito. Então, o que todo mundo visa é prevenir. Ninguém... O que a gente não quer é chegar ao ponto de ter que tratar, mas, infelizmente, a gente precisa ainda tratar muito paciente que não consegue fazer essa parte de prevenção, e existem alguns casos que não são preveníveis mesmo. Então, acho que o importante é sempre ficar atento a esses sinais de alerta, porque uma vez que não se previne, o ideal é que o diagnóstico seja feito de forma mais precoce possível, para conseguir um tratamento mais efetivo, né? Então, muitas vezes essa cura, né? E, Luciana, assim, né? Desculpa me meter, mas assim, que as pessoas olhem para as suas vidas, reflitam um Sim. pouquinho, né? E busquem essa qualidade, né? O que depende de cada um de nós, que nós o façamos, né? Uhum. E o que não depende, então que a gente busque auxílio, né? Mas o que mais importa é a informação. Se a informação está aqui, o caminho está aí, tá Exato. mostrado, né? E informação a gente teve bastante hoje. É. Eu queria agradecer Graças a o Deus, Bruno é. pela Legal. presença Foi e por ótimo. toda a informação que ele trouxe pra gente e pro público, Que né? bom. Perfeito. Obrigada. Obrigado, gente. Muito Nós que obrigada. agradecemos. Encerrando, então, mais um episódio do InfoPod. Se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe. Siga o Grupo Infolaudo nas suas redes sociais, o Dr. Bruno também. E ativa o sininho para você receber notificações dos próximos episódios. Afinal de contas, nunca é só um laudo. Um beijo e até a próxima.